Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, Klaus Kaisenberg. Estamos aqui no curso Império em Tabatinga Centro, com mais essa degustação para vocês em relação aos certames, às provas, aos concursos que trazem em seu edital a disciplina de atualidades. É importante nós salientarmos que, dependendo da banca, e no caso aqui nós estamos falando da maioria delas, a base e a referência está aqui. O que é atualidades para o examinador, o camarada que elabora a prova, pós-Segunda Guerra Mundial aos dias de hoje. Exemplo, para você entender essa instabilidade hoje dentro do mundo árabe e muçulmano, se você não compreender o que aconteceu em relação aos desdobramentos da Guerra Fria, vai ter um pouco de dificuldade. Então pegue sempre essa ênfase como ponto de partida para entender essa geopolítica atual, esse contexto das relações internacionais, em que, em sua maioria, dá-se-á pelas questões políticas, econômicas, em alguns casos envolvendo conflitos étnicos, culturais, religiosos. Temos que passar aí pela segunda metade do século XX para entender esse contexto atual, esse contexto da atualidade. Então, em muitas provas, acontece aí o que se vem chamando desde final de 2010, meados do final de 2010, o que se convencionou denominar de Primavera Árabe. Agora observe o sinônimo que os especialistas no assunto vão dar para esse contexto tão falado nos últimos anos, a respeito da Primavera Árabe. Em relação ao que ocorreu na Tunísia, você na pesquisa vai encontrar Revolução de Jasmim, especificamente em relação à Tunísia, final de 2010. Quando você analisa o contexto dessas instabilidades, além da Tunísia no mundo árabe e muçulmano, há especialistas que trazem essa menção: queda do Muro de Berlim no mundo árabe e muçulmano. Vejamos, o Muro de Berlim cai em 9 de novembro de 1989. A partir daí, tem o fim, em tese, do que nós vamos entender por Guerra Fria. O que vai ocorrer após a queda do Muro de Berlim? A desintegração da União Soviética em fevereiro de 91 e, a partir daí, a desintegração das ditaduras que eram satélites de Moscou, no leste europeu. Então, quando os especialistas chamam esse contexto de queda do Muro de Berlim no mundo árabe e muçulmano, está se fazendo referência direto a esse contexto. Os ditadores estão com os dias contados, mesmo porque no século XXI eles encontram pela frente um mecanismo de mobilização popular muito eficiente, chamado de quê? De redes sociais, ok? Então, Revolução de Jasmim, ou queda do Muro de Berlim no mundo árabe e muçulmano, ou o termo mais difundido, Primavera Árabe. Ou ainda, esses países que derrubaram os seus ditadores, uma vez tendo um representante eleito por intermédio do sufrágio universal, os especialistas estão chamando de quê? De revolução e contra-revolução. É o contexto onde nós podemos chegar na Tunísia. É o contexto que está prestes a ocorrer na Líbia. É o contexto que aconteceu no Egito, mas teve uma reviravolta. Ok? Mas, sobretudo dentro dessa temática, o ponto mais grave chama-se Síria. Tá ok? Mas vamos fazer uma passada aqui muito interessante, de forma panorâmica, para nós entendermos um pouco melhor essa situação de forma bem mais compartilhada. Então, o que vai acontecer? A Tunísia, no final de 2010, depois de 23 anos de ditadura, o que vai acontecer? Você tem a queda do ditador Ben Ali, por intermédio de mobilizações arquitetadas pelas redes sociais. Ou seja, os tunisianos estavam querendo o quê? Uma reviravolta na política. Não é nem tanto pela
contestação de alguns equipamentos urbanos da Tunísia. Exemplo, o sistema de educação é considerado um dos melhores dentro do mundo árabe muçulmano. 90% dos tunisianos têm casa própria, mas a situação aqui ela foi especificamente política, né? De abertura democrática dentro desse contexto de mais de 2 décadas de ditadura. Em 2011, essas manifestações elas vão ter seus desdobramentos, a princípio aqui no Egito, em relação à queda do Hosni Mubarak e mais recentemente a queda do Mohamed Morsi, ok? E os militares colocando um representante dentro desse contexto. Mas no Egito é importante nós salientarmos que teve, além de uma questão política, né, de quase 30 anos de ditadura de Hosni Mubarak, os especialistas alertavam para um contexto no Egito, o chamado risco logístico. Tal como ocorreu na década de 50, os manifestantes ameaçavam a ocupar o canal de Suez, uma das principais rotas comerciais do planeta. E é o que vai acontecer? Tudo que o mundo capitalista desenvolvido ocidental não quer, porque o canal de Suez é uma área estratégica. Mar Vermelho e Mar Mediterrâneo. Mar Vermelho liga o Oriente Médio. Oriente Médio, petróleo. Petróleo que sai do Oriente Médio e vai, em especial, para os aliados dos Estados Unidos da América no continente europeu. Então era tudo que eles não queriam. Então faço sempre essa menção em relação ao Egito, no que se entende por risco logístico. Em relação ao contexto político da ditadura, é um pouco complicado você levar, melhor dizendo, essa chamada contra-revolução para o Egito. Por quê? Porque os militares, há várias décadas, eles também controlam as atividades econômicas. Então, o que vai acontecer? Em virtude disso, levar uma democracia, uma abertura política para essa região é complicado, porque significa dizer que os militares também têm que se afastar das atividades econômicas, e no Egito eles não querem. É tanto que tiraram um representante, né, em menos de um ano da chamada Irmandade Muçulmana, o Mohamed Morsi, ok? Em relação à Líbia, diferentemente do Egito e da Tunísia, você tem que analisar a Líbia sob o ponto de vista da OTAN, que em prova pode cair com 2 significados, em especial a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou ainda a Aliança Militar do Ocidente, liderada pelos Estados Unidos. Agora, levando em conta as políticas dos Estados Unidos da América e da União Europeia, em virtude do que nós acompanhamos nos últimos 10 anos, em relação ao Iraque e ao Afeganistão, aonde foram mandados o quê? Tropas terrestres, em tempos de crise, não é viável. Custa muito caro mandar tropas terrestres para um país, como foi feito aonde? No Iraque e no Afeganistão. Por isso que a OTAN age de forma diferente em relação à Líbia. De que forma? Ela arma os rebeldes que vão lutar contra as tropas leais do Muammar Gaddafi e, por outro lado, promove os ataques aéreos, enfraquecendo assim as forças do governo. Sobretudo em meados do mês de agosto, os rebeldes vão capturar o Muammar Gaddafi e é entregue à OTAN, que enterra o Gaddafi em um lugar secreto no deserto na Líbia, ok? Mesmo porque se divulgar aonde ele é enterrado, vira um alvo de peregrinação, ok? Então tem essa situação da OTAN agindo de forma diferente em relação ao Iraque e ao Afeganistão, no que tange a Líbia. Agora, por outro lado, qual é o interesse das grandes potências em relação à Líbia? O interesse é que a Líbia produz 3% do petróleo do planeta. No percentual pode parecer pouco, mas é algo, economicamente falando, estratégico. Ok? Então, analise a Líbia nesse ponto de vista. Diferentemente da Tunísia e do Egito, você tem a questão diretamente da OTAN dentro desse contexto. Lembrando que também, dentro dessa situação da Primavera Árabe, cai também o ditador do Iêmen e do Bahrein. Estão inseridos diretamente nesse contexto aí da Revolução e Contra-Revolução, ou Primavera Árabe, como queira. Porém, sobretudo,
o grande vilão, o grande fator de preocupação no que tange as potências internacionais chama-se Líbia. A Líbia do Bashar al-Assad nunca escondeu isso de ninguém. A Líbia não, última forma aí, a Síria nunca escondeu isso de ninguém. Ou seja, nós temos uma força armada exclusivamente com armas químicas e biológicas de destruição em massa. Não pague para ver, que se ele precisar, ele vai usar. Como foi usado recentemente na Síria, a questão das armas químicas. Por outro lado, você tem que analisar isso envolvendo diretamente o quê? A Rússia. Se a Síria tem armas químicas e biológicas de destruição em massa, automaticamente um dos responsáveis por essa situação em relação à Síria, a deter esses arsenais, é diretamente a Rússia, principal aliada da Síria, principalmente dentro do Conselho de Segurança. Quando a Rússia, em alguns casos também a China, vetavam as resoluções do Conselho de Segurança para enfraquecer o governo do Bashar al-Assad. Vale lembrar também que, por outro lado, a Síria tem um estado de emergência decretado oficialmente desde 1948. Ou seja, coincidentemente, desde quando Israel foi criado. Vive sob tensão 24 horas. E por que a preocupação dos americanos com isso? Porque a Síria faz fronteira com Israel. Não é isso? Então o que vai acontecer? Em Israel tem judeus. Ora, cidadão, não esqueça disso. Se tem judeus, tem americanos. Os judeus também são cidadãos americanos. Então há uma preocupação dos Estados Unidos da América em relação a esse contexto onde? Da Síria. Ok? Então, gente, é importante nós salientarmos aqui que, independente do país, do mundo árabe e muçulmano, ele vai ter um reflexo de forma mais significativa, numa menor ou numa maior dimensão, no que nós chamamos de tabuleiro de xadrez, que é dentro dessa geopolítica internacional. Ok? Sobretudo, vamos ficar atentos em relação a esse contexto da Primavera Árabe, não apenas para a prova, para professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Conhecimentos básicos, aonde entra atualidades, ou também especificamente para o cargo 214, que é para o professor de Geografia, aonde nós temos uma turma específica de Geografia aqui no curso Império, Taguatinga Centro, 3351-1222. Ligue já e garanta a sua vaga.